era a época, quando o meu sogro era vivo, desde o dia 1º de dezembro até o dia 25 de dezembro, a gente não podia entrar no carro dele. A primeira música que tocava, Então é Natal, na voz de Simone. A família já sabia. Aonde a gente ouvia essa música, a gente lembrava do meu sogro. E a letra da música dizia mais ou menos assim: então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. E aqui eu quero lançar logo uma pergunta para a gente. O que é que nasce quando o Natal chega? O que é que nasce quando o Natal chega? Para muita gente nasce correria. É um mês a gente está para cima, para baixo, cumprindo meta, reuniões, agenda cheia, é correria. Para outros nasce tristeza, angústia, ansiedade, dívida, comparação, solidão. Sabia que tem gente que sente tudo isso no período de Natal? Shopping center cheio, mesa farta para alguns e para outros vazio. Natal não é apenas uma celebração na data do ano, uma tradição. É um convite do Evangelho para a gente viver a vida de forma diferente. Para permanecer em Cristo. E permanecendo em Cristo, dar fruto, e o fruto do amor, para frutificar o amor. Esse é o convite do Evangelho. Seguir a Jesus é aprender a amar o próximo. E é isso que o Evangelho vai nos dizer. O Natal nasce o amor. No Natal nasce o amor. Não o amor dos livros, sabe? Não é um amor abstrato, teórico. Mas o amor é prático, que tem nome, tem endereço. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Seguir Jesus desde lá do primeiro Natal é sobre isso. É aprender a amar como Ele amou. Por isso eu volto para a pergunta: o que é que nasce em nossos corações quando chega o Natal? E hoje eu quero pensar 3 textos da Bíblia que nos ajude a compreender esse caminho, que Natal é nascer o amor. Que no Natal nasce o amor. Bora para esses textos? E o primeiro texto está em João, capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 8. Isso é Jesus dizendo, e Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, diz Jesus. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês terem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. A primeira verdade do Natal que eu quero citar aqui é que o amor nasce quando permanecemos em Jesus. O amor não nasce do nosso esforço, nasce da nossa permanência nele. Sabe, fruto não é algo que a gente produz, não é algo que nasce da força, do esforço. Fruto é algo que nasce porque está ligado à árvore. A laranja nasce porque está ligada à árvore. O caju nasce porque está ligado lá, o ramo está ligado à árvore. E não adianta o caju dizer, agora eu quero ser manga, que não vai ser caju. Que a seiva que sai da árvore alimenta o ramo e dá o seu fruto.
O amor é fruto. E no nosso dia a dia, às vezes a gente se esforça para amar como quem quer produzir o amor. A gente quer amar na força do braço, valendo mesmo. Eu preciso amar. Então a gente se esforça para ser paciente, para ser generoso, para ser compreensivo. Mas aí quando a gente está cansado, sabe? 2, 3 noites sem dormir, frustrados e principalmente feridos, aí o amor não nasce. E quem nasce aí é a vontade de estrangular o outro. Quem nasce é o medo, é a raiva, é o ódio. Não nasce o amor. E Jesus está nos dizendo aqui que não é pela força do nosso braço que a gente vai produzir o amor se a gente permanecer nele. A gente nunca teve tanta informação sobre o amor do jeito que a gente tem hoje. É muito fácil, né? A gente acessa esse aparelhozinho desse tamanho, a gente tem vídeos falando sobre amor, a gente tem podcast, a gente tem matérias. Não é a falta de informação que faz com que a gente não ame mais. É a falta de conexão. E por quê? Porque o amor cristão não é técnica. O amor cristão, ele é relacionamento. E permanecer em Jesus é ouvir a sua palavra. É ajustar o caminho da vida, o ritmo de vida. É deixar ele poldar aquilo que nos rouba o amor. E às vezes Jesus quer poldar a gente está dizendo, não, Jesus não poda não. Mas Jesus não poda, porque ele nos odeia, ou porque a gente fez algo de errado e ele quer nos castigar. Jesus não poda porque ele nos ama e ele quer que a gente permaneça nele, e permanecendo nele, ter uma vida que frutifique o amor. Que a nossa oração seja Cristo, seja tudo em mim. Que eu permaneça no Senhor. E que aonde eu for, de dia ou de noite, que os meus atos sejam atos de amor. Sejam atos de amor. Sem permanecer em Cristo, o Natal, meu povo, vira só uma data na agenda. Mais uma tradição. Mais uma noite de festa, de mesa cheia e de presentes debaixo da árvore. Com Cristo, o Natal vira convite para viver o amor. Vira estilo de vida. E o amor nasce. O amor nasce em casa, com os nossos, com a família. Nasce lá no trabalho. Nasce na rua. Que a gente não está. Agora eu estou conectado com Cristo, agora eu não estou conectado com Cristo. A gente está conectado com Cristo o tempo todo. E aquilo que vai sair, o fruto disso, é o amor. O amor nasce quando permanecemos em Jesus. E o segundo texto que eu queria trazer para a gente hoje de manhã é João capítulo 15, versículo 14 e 15, que diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecido. A segunda verdade sobre o Natal é que o amor nasce quando entendemos que somos amigos de Jesus. Jesus diz aqui algo que é escandaloso para a época. Porque naquela época, o Senhor dizer que é amigo do servo era coisa, não cabia, é escandaloso isso. E Jesus chega, chama os discípulos, não chamo mais vocês de servo, eu chamo vocês de amigo. Amigo. O Natal se revela um Deus, no Natal Deus se revela esse amigo, sabe, que se aproxima da gente. Não um Deus distante.
O homem não precisa mais hoje subir no monte para conversar com Deus, como foi com Moisés, por exemplo. Porque esse Deus desceu ao nosso encontro. O homem também não precisa buscar pastores, sacerdotes, profetas para falar com Deus. Porque esse Jesus, amigo, rasgou o véu e disse: olha, você tem livre acesso, pode entrar. Eu estou aqui do seu lado. E eu não te chamo mais de servo, eu te chamo agora de meu amigo. Porque aquilo que o Pai tem me revelado, eu revelo a vocês também. A vontade de Deus não está mais preso ao clero, ao pastor, ao sacerdote. Não, a vontade de Deus está aí. Na vida do casal, na vida de cada um. Na nossa vida, na vida de vocês. Eu não chamo vocês mais de servo, porque servo não sabe o que é que o Senhor faz. Eu chamo de amigo. Porque existe aqui uma relação de entrega e de confiança. Ser cristão é se parecer com Jesus. Ser amigo de Jesus é diferente de qualquer outra coisa, meu povo. É uma amizade diferente. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. E ser amigo de Jesus nos leva, nos move, nos impulsiona a imitar esse Deus encarnado. A imitar esse amigo. E quando nós entendemos isso, que somos amigos de Jesus, e que o amor nasce aí nessa relação, nós queremos também imitar esse amigo. E daqui a pouco a gente está falando como se ele estivesse falando. A gente está agindo como se ele estivesse agindo. A gente está olhando para o próximo, como ele olha para o próximo, como ele olha para o outro. Devemos chamar Jesus para caminhar com a gente o tempo todo. Sabe qual é o problema? O problema é porque a gente, muitas vezes, não quer Jesus como amigo. A gente quer Jesus como Salvador. A gente quer Jesus como Salvador. A gente quer Jesus como Filho de Deus, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Então eu venho num ambiente assim, religioso, de culto, levanto as minhas mãos e ofereço a esse Jesus todo o meu louvor, e digo que ele é digno. Mas como diz Carlinhos Queiroz, ter Jesus como amigo é um problema na vida da gente. É um problema. Porque esse amigo, ele compartilha a vontade de Deus com a gente. E é muito fácil a gente caminhar e dizer: não, eu não sei nem qual é a vontade de Deus na minha vida, nessa situação aqui que eu estou vivendo, eu não sei nem qual é a vontade de Deus, então eu vou vivendo aqui de todo jeito. Mas quando a gente chama Jesus para caminhar junto com a gente, Jesus divide essa vontade de Deus. E aí, o que é que você vai fazer? O amigo Jesus lhe chama para amar. Porque seguir Jesus é amar o próximo. Jesus nos chama para carregar a nossa cruz. Quem quiser vir após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus nos chama para uma vida que não está Cláudio em primeiro lugar. Está Jesus Cristo em primeiro lugar. Jesus nos chama para uma vida de entrega. Para uma vida de entrega. E aqui para nós, muitas vezes, isso dá um trabalho enorme. Enorme. Ter amigo, Jesus conosco, dá um trabalho. Eu não vos chamo mais de servo, mas de amigos. Os servos obedecem por obrigação. Quem é amigo de Jesus, obedece porque é atraído a esse amor, a viver esse amor. A viver esse amor. Nesse versículo que nós lemos a primeira vez, diz que tudo que eu pedi ao Senhor vos será concedido, se permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós. Em 1 João, capítulo 3, versículo 22, 23 e 24, vai dizer que tudo que pedimos ao Senhor nos será concedido, se
obedecermos os seus mandamentos. E o seu mandamento é esse: crer no nome Senhor Jesus Cristo e amar o outro como Ele amou. Caminhar com Jesus significa estar ligado a Ele, da forma que aquilo que está no meu coração, o desejo do meu coração, não é mais o meu desejo, entende? Mas é o desejo daquele que eu estou ligado. E o desejo daquele que eu estou ligado é de amar. É de uma entrega de amor. Jesus não nos chama para um amor forçado. Ele chama para uma caminhada, para caminhar com Ele como amigo, para um amor consciente. E talvez a pergunta que devemos carregar, andando aí pela vida, seja: como Jesus reagiria se Ele estivesse aqui comigo agora? Aí eu estou no carro, no trânsito, uma loucura, 6h30, doido para chegar em casa. 10 pessoas na minha frente fazendo barbeiragem. E aí? Se Jesus estivesse aqui comigo, como é que Ele reagiria? Essa amizade com o Filho de Deus me leva a imitá-lo. E em casa? Como é que Jesus agiria? E nas diferenças políticas? Se prepare, já já a gente vai viver aí uma diferença política forte. Lembra da última? Pai deixando de falar com filho deixando de falar com pai, amigos, acabando a amizade de anos. Se Jesus estivesse aqui do meu lado, como é que Ele agiria? No conflito familiar, como é que Jesus agiria? Ele é meu amigo, mas não é um amigo comum não, Ele é o Deus encarnado, que me chama para um relacionamento, que me chama para caminhar com Ele, e caminhando com Ele, que eu ande tão perto, que as poeiras das suas sandálias sujam a minha roupa. Que quem olhar distante assim e ver você caminhando, não sabe se é você ou se é Jesus caminhando, porque caminham tão igual, tão pertinho um do outro, que você se confunde com Jesus. O amor nasce quando entendemos que somos amigos de Jesus. O terceiro e último texto é 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18, que diz assim: nisso conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha só essa parte. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Aqui está a terceira grande verdade sobre o Natal. O amor nasce quando se torna entrega. João aqui, ele tira o amor dessa coisa teórica, sabe, dos livros, e joga 100% para a prática. O amor bíblico, ele tem um custo. O amor do Natal, ele teve um custo. Teve o custo da manjedoura. Teve o custo de fugir para o Egito. Lembra? O anjo chegou, junta aí, Maria, as coisas, pega o menino Jesus, pega José e foge para o Egito. O amor do Natal teve o custo da cruz. Amar o próximo também tem um custo. Tem um custo do tempo. Tem um custo da paciência. Tem um custo da escuta, da renúncia, da presença. Estar presente. Só que a gente se acostuma a não estar presente. Estar presente dá trabalho. A gente não quer mais isso na vida da gente. E parece que depois da pandemia, cada um aprendeu a viver no seu próprio mundinho. E aquilo que a gente dizia antigamente, que a gente ia sair da pandemia, pessoas, seres humanos ainda melhores, a gente olha, pelo menos eu tenho essa sensação, olho para a humanidade e acho que a gente esqueceu essa lição. A gente esqueceu. É cada um vivendo o seu mundinho e a sua vida. E a dor do outro não mais impacta a minha vida.
Nem eu quero que a dor do outro impacte a minha vida. E se Jesus é esse amigo que me traz a dor do outro, para que eu possa curar essas feridas, deixa eu adorar Jesus só como Salvador mesmo, ou como filho de Deus, digno de todo louvor, mas não como amigo, que me chama a um relacionamento e a amar o próximo como Ele amou. Esse versículo fala de se entregar. Que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida. Não é morrer literalmente, mas é morrer para essa lógica do egoísmo, dessa bolha que a gente vive, do que o hedonismo prega, de que o prazer absoluto deve ser a busca, sabe? É a fonte da minha felicidade, da sua felicidade, é o prazer absoluto, e eu devo fugir tudo aquilo que me traz tristeza. E se o amigo Jesus vai me trazer a tristeza do outro, isso vai me entristecer também, então eu rejeito. Às vezes a gente vive isso, só a gente não chama de hedonismo, a gente chama de qualquer outra coisa. A gente pode chamar isso de cansaço de vida, a gente pode chamar isso de proteção, a gente pode chamar isso de qualquer outra coisa. Aí vem a Bíblia e diz, renovei a nossa mente, para que vocês possam conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse século. Jesus nos chama para viver algo tremendo. Amar não é um sentimento. Amar é obedecer. É uma decisão. E tem dias que a gente não está afim não de amar. Né? Tem dias que a gente está cansado. Tem dias que parece que não tem energia para amar. E aí cada um tem os seus motivos também para isso. E você vai levantar esses motivos. Frustração, cansaço, decepção, mágoa, ferido. Você vai levantar como uma bandeira, dizer, eu tenho razão de não querer amar. Mas o amor cristão não depende do nosso humor, do nosso estado de espírito. Depende da decisão de permanecer em Cristo. É escolher perdoar antes de vencer a discussão. É escolher ouvir antes de responder qualquer coisa numa discussão. É amar sem esperar nada em troca, como diz a letra da música. É amar sem esperar nada em troca. Onde o amor nasce, a fé aparece. A fé aparece. E eu vou dizer um negócio para vocês. O mundo, as pessoas, estão cansadas de discursos religiosos. Estão cansadas. E às vezes eu olho para alguns discursos e me dá vergonha. Vergonha. E o mundo está cansado disso. O mundo não quer mais discursos cristãos, quer gestos cristãos, quer atitudes cristãs. Natal, meu povo, é Deus dizendo, permaneçam em mim. E assim vocês vão dar o fruto do amor. É assim que se ama, é assim que se vive. Permaneça em mim e minhas palavras em vós, e vocês darão o fruto do amor. E o Pai será glorificado. E o Pai será glorificado. O amor nasce quando se torna entrega. Entrega. Conclusão, meus irmãos. No Natal nasce o amor. Nasce o amor quando permanecemos em Jesus, quando vivemos como amigos dele, quando transformamos o amor em entrega. Seguir a Jesus é aprender a amar gente real, de carne e osso, cheio de defeito e difícil, assim como eu e como você. Que nesse Natal não nasça apenas presentes debaixo da nossa árvore de Natal, na sala de casa, nenhuma mesa farta, mas que nesse Natal nasça o amor de Cristo em nossas atitudes. Porque quando Jesus nasce em nós, o amor encontra um novo lugar para morar. A minha oração nesse momento, e quando eu terminei de fazer
essa pregação em casa, eu disse: Senhor, seja tudo em mim. Seja tudo em mim.